Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de TypeScript e hoje no 12º encontro a gente vai falar sobre Utility Types, os tipos utilitários que a gente tem no TypeScript. A gente vai falar sobre o tipo Partial, que é o tipo parcial, o Read-Only, que é o somente leitura, o Pick, que é o escolha, e o Omit, que são dos dados omitidos. Todo esse código que você vai ver ao longo desse encontro e também ao longo do curso você pode encontrar lá no meu site, ubisoft.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Então, todo esse código, as explicações, não só desse encontro, como do curso todo, você vai encontrar atualizado lá no meu site. A gente vai começar trabalhando aqui no Playground online do TypeScript o tipo Partial, tá? Então, eu vou criando o código, vou apagando e você pode ir recuperando ele no meu site. A gente vai criar uma interface chamada User. Essa interface, ela tem alguns parâmetros do tipo... Parâmetros, no caso, os dados, tá? Attributes number, um ID, que é do tipo numérico, um name, que é do tipo string, e também um age, que é a idade, que seria um tipo numérico também, number, tá? A gente vai criar aí uma definição, partial user, que é do tipo partial, parcial, que vai receber aí a implementação da interface usuário, no qual a gente vai criar aí uma implementação da interface usuário com name Alice. Pode ser? E a gente não vai informar os demais, porque eles serão dados parciais. Então, a gente só vai ter o nome. A gente vai criar aqui alguns console logs para a gente mostrar os resultados à nossa direita, no caso, no nosso console. Objeto, aqui seria o tick. Eu vou colocar diretamente entre classes os dados e respectivas variáveis. Vamos fazer isso aqui. Então, vou apagar os demais e vou criar assim para deixar mais fácil. Então, nome, a gente vai chamar a variável partial user com o atributo name, ok? Que ele vai trazer o nome, que é Alice, tá? Porém, tanto o ID como o idade, o age, a gente não tem esses dados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar essa condição, partialuser.id, ou o dado não foi definido. Então, id não definido. A gente vai deixar explicitado dessa forma, definido. Aqui, pronto. Para a idade, a mesma coisa. A gente vai trazer a variável, no caso, o atributo, tá? O parâmetro age, ou a gente coloca aqui, age não definido. Tá? E a gente vai executar. Então, a gente tem o nome Alice, que é do tipo string, porém o id e o age eles não foram definidos, tá? Se a gente colocar aqui como o id, tanto faz a ordem, id 1, aí a gente vai ter o id definido, só a age não definida, a idade não definida. Então, esse é do tipo parcial, a gente consegue trabalhar com dados parciais dessa forma. Outro tipo é o read-only. A gente vai também trazer uma interface user, aí onde que a gente vai colocar os mesmos dados, tá? Eu vou dar um Ctrl Z porque vai ser mais fácil. Então, a gente tem ali o ID, que é do tipo number, o name, que é o string, e o age, que é do tipo number também. A gente vai fazer a implementação dessa interface no read-only, user. Vou colocar aqui o read-only user. Vai ficar um pouco mais fácil da gente entender, que é do tipo read-only. Tá? A implementação da interface user, onde que a gente vai definir aí todos os dados agora. Um ID, um name, vou colocar aqui, e também um age, vamos colocar aí a idade 25. Tá? Faltou a gente só colocar aqui a vírgula, ponto e vírgula, e também lá a definição. Tá? Aqui. Ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer alguns console logs de novo,
de novo os 3 para ser bem específico, aonde que a gente vai colocar o ID, o nome e a idade. Porém, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui as variáveis, tá? O ID, então é read-only-user.parâmetro aí, o ID. O mesmo vale para as demais, tá? read-only-user.name e o read-only-user.age, que é a idade. Se a gente executar, a gente vai ter esses dados. Porém, se a gente quiser mudar a idade, tá? Fazer o seguinte, a função read-only-user, na verdade a nossa definição read-only-user.age, e mudar a idade de 25 para 26 e tentar executar, a gente não vai conseguir, porque o que acontece? A gente não consegue modificar o dado. Vou executar de novo. Deixa eu limpar o console e reexecutar. A gente não consegue modificar o dado da idade, tanto o nome como o ID, porque é um dado de somente leitura. Então, a gente não consegue fazer essa modificação. Inclusive, vamos tentar colocar isso dentro de um console log. Na verdade, aqui não vai funcionar, tá? Porque a gente não vai ter essa definição. Mas o que acontece? O que eu quero te dizer é o seguinte, a gente não consegue mudar a definição porque ele é uma propriedade de somente leitura. Então, se não fosse read-only, a gente conseguiria fazer essa modificação. Tá? O próprio dica ali do erro nos diz. O terceiro tipo de utilitário, a gente vai utilizar o PIC, a gente vai utilizar esses mesmos dados, a interface user, porém aqui a gente vai criar um tipo, que é o type, né? O user name. Assim, que vai ser do tipo PIC, que a gente vai fazer a implementação da interface user com o parâmetro name, tá? Com o atributo name. E aí, a gente vai, vamos tirar isso aqui, vamos fazer uma nova definição aqui, a let username, com o mesmo nome do type, tá? Ele vai ser do type username. Porém, como é uma variável, ela vai começar com letra minúscula, tá? O camel case, como é um tipo, a gente vai começar com ambas maiúsculas. A gente vai respeitar o camel case ali. Aí, a gente vai colocar aqui o atributo name como sendo... Vamos colocar esse nome, ponto e vírgula no final. E a gente vai executar aqui o console log, só para a gente ter uma ideia, que a gente vai conseguir definir esse name. Então, é o username, a nossa variável, ponto, o atributo name. Então, a gente tem o nome Charlie ali. Ou seja, a gente conseguiu trazer o pique do escolha. Então, a gente só está trazendo o nome. Então, sempre quando a gente usar o username, a gente não vai usar o ID e D2, tá? Por quê? Porque não tem. A gente só está trazendo como o ID ele não existe no tipo username, tá? Só o nome. Agora, se a gente fosse trazer só o ID, aí o name não seria chamado, tá? Ele vai trazer o nome Charlie, mas por correto, tá? Ele vai trazer só o ID, claro, que daí não vai ser nome, vai ser o ID. É dessa forma. Então, a gente pode escolher os atributos daquela interface que a gente vai utilizar através do PIC. Por fim, o último tipo de utilitário, a gente tem o omit, tá? Que é para omitir dados, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai utilizar a interface user, a gente vai criar aí uma definição, uma definição chamada user without age. Um user sem idade, que é do tipo omit, que ele vai fazer uma implementação da interface user e vai omitir qual dado? Idade. Tá? A gente vai fazer essa omissão de dados. Então, a gente vai criar user without age com simplesmente id e name. Então, let user without age, só que aqui a gente vai deixar com letra minúscula, porque é variável. Aí, user without age. A gente vai fazer essa implementação aqui com os parâmetros, no caso, id2 e o name Diana. Tá?
ponto e vírgula no final, a gente pode trazer em console logs os resultados. Vou colocar aqui entre classes. Vou limpar aqui o nosso console à direita para a gente ter uma ideia de como a gente vai trazer. Então, a gente tem o ID e o nome. Primeiro é o ID, então a variável user without age.id, e por segundo é a variável do user without age, o atributo nome, tá? O parâmetro nome. A gente tem os dois aqui. Se a gente fosse trazer um age, idade, a gente sabe que não tem, tá? Então, indefinido, porque a gente não cria no user without age idade, porque a gente omitiu o parâmetro age da interface na implementação com o tipo user without age, com o tipo utilitário mid, tá? Então, a gente tira o age e só mantém os que a gente tem dentro, que estão explicitados dessa nossa definição. Tá? São esses os principais tipos que a gente encontra de utilitários no TypeScript. Todo esse código que você viu no encontro de hoje e também no nosso curso de TypeScript, você pode encontrar lá no meu site vsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.